Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início mais uma vez ao nosso circuito de live, tá? E hoje com um convidado para lá de especial, né? Eu vou estar trazendo nada mais, nada menos que o Matheus Guzmão. O engraçado é que o pessoal acredita, né? E vê que é alguém muito mais velho. Só um minuto. O nosso convidado está entrando. Ele deve estar com algum problema. Vamos ver se está dizendo que vai sair para entrar de novo. Acho que a internet dele está um pouco. Bem, a gente hoje vai conversar sobre educação financeira, vai estar falando sobre investimentos. Vai ser um assunto bem interessante para o pessoal que está entrando, né, para conhecer um pouco sobre investimento. Curioso é que eu estou trazendo um convidado muito jovem, mas é um cara que já tem uma experiência muito interessante quando se fala em investimentos, quando se fala nessa questão da educação financeira, tá? E aí vocês podem aproveitar e fazer perguntas. Eu já estou com uma relação de perguntas aqui elaboradas pelos nossos seguidores, né, que a gente sempre procura fazer. E aí ele tá vendo aqui se consegue entrar. Estou tentando olhar aqui, ver. Né? A gente vai falar sobre muitas coisas voltadas a investimentos e vamos lá agora, para ver se consegue. Acho que o Matheus está com um pequeno probleminha aí na conexão dele. Acho que agora vai. Opa, pera aí, acho que agora deu certo, Certo. Wenner. Tudo bom? Tudo bem, Matheus? Boa noite. Boa Né? noite. Já agradeço aqui a compreensão porque deu ruim aqui, eu acabei tendo de sair de casa para resolver um negócio da escola, mas no final deu certo. Eu tô aqui. Já queria também mandar um abraço aí pro Felipe Pontes, que já tá aqui presente na live. Ah, o Felipe é um cara, um parceiro já nosso aqui e sem dúvida tem muita contribuição aí pelo Brasil afora, tá? Eu vou fazer uma Com certeza. introduçãozinha aqui, Matheus, e aí você Beleza. dá continuidade, tá? Vamos lá. Beleza. Olá, pessoal. Hoje vamos bater um papo muito especial, muito mesmo, com uma pessoa que cada dia que passa se destaca no mundo dos investimentos. Não é nenhum cara já de idade que trabalhou nas casas de investimentos, mas um moleque, no bom sentido da palavra, tá? Que tem muito conhecimento de educação financeira e investimentos. Matheus Guzmão, Obrigado. por favor, se apresente aos nossos seguidores. Beleza. Primeiro já quero aqui agradecer o convite, Wenner, por estar batendo esse papo aqui com você. Mas, bem, eu me chamo Matheus Guzmão, eu tenho 13 anos, sou de Natal, bem pertinho de Wenner, né, que ele está aí na Paraíba.
Mas comecei a investir com 11 anos e atualmente eu tenho meu canal no YouTube chamado Investindo aos 12 também. Busco produzir conteúdo aqui no Instagram e às vezes dou uns pitacos também no Twitter, mas para passar a educação financeira e ensinar o pessoal, não só os mais jovens, mas também às vezes os mais velhos, a investir, que eu acho que quando eu tento explicar de uma forma que fique mais claro para o pessoal mais novo, o pessoal mais velho entende mais fácil ainda. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo hoje em dia. Isso, Matheus. E a gente tem uma bateria de perguntas aqui para você, tá? Se prepara e o pessoal pode ir dando like aí, né? Seguir o canal e também o Instagram do Matheus, que isso é importante. Vamos lá, Igualmente. nossa primeira pergunta. Matheus, você é um adolescente que a gente pode dizer que está fora da curva, né? Com pouca idade, já entende bastante no mundo das finanças. O que fez você despertar o interesse por esse universo financeiro? Beleza. Foi, por exemplo, antes eu via vídeos assim no YouTube de assuntos totalmente diversos. Então, sei lá, eu tava vendo algum vídeo sobre algum cara jogando videogame, sempre apareciam anúncios de investimentos no YouTube. Então, sei lá, tinha uma corretora que fazia um anúncio, uma casa de análise, e aí ia me despertando a curiosidade, né, com esses anúncios. E aí, de tantos anúncios, eu pensei assim, não, eu vou pesquisar para saber o que é isso, ver se o que esse pessoal fala no anúncio é verdade. E aí, por curiosidade, eu fui lá e comecei a pesquisar no YouTube e fui descobrindo alguns canais e fui assistindo. E aí eu fui gostando, né? Fui me familiarizando com esse assunto. E aí, mais ou menos em junho do ano passado, eu comecei a investir. Mas o meu contato mesmo foi pela internet. Na minha família, antes de mim, ninguém investia. Então, eu fui o pioneiro, assim, aqui na minha casa. Mas meus pais me apoiaram bastante quando eu falei para eles que queria começar a investir. Então, acho que o apoio deles também me ajudou. Não o apoio financeiro, porque como meus pais não tinham conhecimento sobre investimentos, eles falaram assim, a gente deixa você investir, mas é com o seu dinheiro aí, que a gente não quer botar nosso dinheiro em risco. Não, então eles me ajudaram, mas na hora do apoio financeiro, foi com o dinheiro que eu já tinha ganho. Eu acho que hoje eles já pensam de outra maneira, pode ter É, certeza, viu? com certeza. Matheus, conta um pouco da sua convivência com seus amigos, com seus colegas de escola, né? Você ensina a eles sobre finanças? Eles têm o interesse por esse assunto ou eles nem querem saber? Como é o teu dia a dia aí com teus amigos, teus colegas? Beleza. Antes, foi principalmente no início, quando eu comecei o meu canal de fato, né, lá no início do ano, que muita gente, que nem você falou, nem ligava pro assunto, achava que eu tava fazendo qualquer besteira, assim, achava que era bobagem e tal, e nem ligava, assim, porque, por exemplo, eu acho que foi um baque, pode se falar assim, muito grande, porque eu comecei o meu canal depois de ter conhecido o Thiago Nigro, que é um dos grandes nomes da internet quando se fala de educação financeira. Então aquela foi a motivação para eu ter criado o meu canal, que quando eu fui visitar o escritório da XP, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer ele. Então foi assim, meio que um choque. Meus amigos, você tá fazendo bobagem aí e tal. Só que claro que tem alguns que acharam legal no início, mas não eram todos. Mas aí eu acho que como eu fui produzindo cada vez mais conteúdo, tanto para o YouTube quanto no Instagram, fui mostrando ali como eu vou fazendo na prática, como eu vou investindo, vou mostrando que é algo mais fácil. Boa parte dos meus amigos hoje em dia, que aí eu separo com o período antes da pandemia e depois, que foi quando na quarentena mesmo, quando eu estava em casa, comecei a produzir muito conteúdo. Então, todo dia eu estava postando alguma coisa aqui no Instagram, ainda posto, né? Mas foi exatamente na quarentena que eu comecei. Comecei a postar muito vídeo no YouTube e aí que despertou mais a curiosidade nos meus amigos. E hoje na escola, por exemplo, já se torna um assunto bem mais comum. Até alguns professores, por exemplo, me procuram para perguntar alguma coisa e tal. Então hoje, assim, já se tornou um assunto bem mais comum, assim, de se falar na escola, por exemplo, com os meus amigos. Tá, então hoje já está muito mais natural, né? O pessoal já está te seguindo, já está aí preocupado em tentar entender como é que você fez, né? Exatamente. Então, você falou para a gente que foi
pesquisando pelo YouTube, né, que começou praticamente nesse mundo. Mas teve mais alguma palestra, alguma fala de um familiar seu que influenciou a buscar esse investimento ou foi só mesmo no YouTube? Beleza. Deixa eu ver aqui. De palestra, assim, eu não me lembro muito, então acho que como incentivo principal foi vendo vídeos na internet, mas eu aproveitei que aqui na minha casa eu descobri que meu pai tinha comprado alguns livros, então, por exemplo, eu descobri que meu pai tinha aqui em casa o livro Pai Rico, Pai Pobre, então eu peguei alguns livros que ele tinha, claro que ele não tinha livros sobre investimento em si, mas eu peguei alguns livros que ele tinha comprado e li, como por exemplo, ele tinha aqui o Pai Rico, Pai Pobre, ele tinha também o Quem Pensa em Enriquece, então eu aproveitei alguns livros que ele tinha deixado guardado para ler, então acho que esse também foi um incentivo, assim. É claro que também eu acho que na época que meu pai comprou esses livros, ainda nem se falava tanto em investir em bolsa, assim. Então eu peguei alguns livros que estavam guardados, aproveitei para ler aqui em casa esses dois livros, né, o do Napoleão Hill e o do Robert Kiyosaki, e depois fui comprando mais livros, também vendo muitos vídeos na internet. Mas de familiar, assim, eu acho que no início não muito, assim, porque eu fui descobrir que eu tinha alguns familiares que investiam assim depois que eu que eu já estava investindo na bolsa, assim, mais ou menos no início desse ano que eu fui descobrir que alguns tinham alguns investimentos, mas antes mesmo foi esses livros e vendo vídeo no YouTube que me veio esse interesse. Ah, certo. Olha só, você sabe que um dos aliados mais importantes dos investidores, né, é o tempo, tá? Como você se vê daqui a alguns anos, sabendo que você começou a investir muito cedo, né? E aí aos 12 anos, né? E que o tempo já vem e ainda vai trabalhar muito a seu favor. Como é que você vê isso? Boa pergunta. Bem, daqui a alguns anos eu pretendo já ter construído um bom patrimônio investido na bolsa, assim, não sei dar quantias corretas, mas eu acho que no longuíssimo prazo, os juros compostos, né, que a gente falou, o tempo, vai me ajudar bastante. Então, eu acho que com a constância que eu já estou investindo, com os ganhos que eu tenho produzindo conteúdo aqui na internet, eu espero já conseguir juntar algum patrimônio daqui para lá. Pretendo ter também, daqui a deixa eu pôr aqui, uns 10 anos eu já pretendo estar começando a trabalhar diretamente no mercado financeiro, que querendo ou não, esse trabalho que a gente faz de educação financeira você trabalha de forma mais indireta para beneficiar o mercado financeiro, mas eu pretendo, por exemplo, cursar economia e administração para ir trabalhar em alguma gestora, ou então em qualquer empresa ligada no mercado financeiro, por exemplo. Uma gestora, não, gestora eu falei, por exemplo, a casa de análise, enfim, corretoras, mas eu quero, de fato, trabalhar no mercado financeiro e no futuro também quero ter uma gestora de fundos. Coisa boa. Olha, eu vou fazer uma propaganda do nosso curso aqui da UFPB, tá? Então começa a pensar, o Felipe Pontes saiu daqui, tá? Ele foi nosso professor e vem sempre buscar joias assim como você aqui na Paraíba. Faz contabilidade, pensa nisso também, tá? Então Beleza. hoje a gente tem um grupo muito bom aqui na área de finanças. É, vamos lá, vamos lá. Me diz aí, como conversar com adolescentes, com jovens, sobre educação financeira, sobre investimentos? Eu queria tentar mostrar isso para o nosso público, para as pessoas que está agora nos assistindo, né, vendo aqui, e fazer com que eles se empolguem e comecem a entender esse mundo de investimento. Beleza. Bem, pro pessoal mais novo, assim, eu acredito que mostrando alguns exemplos de, por exemplo, sei lá, além de mim, assim, de outros jovens investidores, mas eu acho que quando você mostra os benefícios que existe da pessoa começar a investir sendo bem mais jovem também, que é muito fácil investir, que, sei lá, por exemplo, algum dinheiro de uma mesada, que alguém da minha idade assim venha ganhar e pega esse dinheiro e gasta tudo, ele pode pegar esse dinheiro que ele ganha e às vezes acaba gastando em coisas que são desnecessárias para ele, pegar esse dinheiro e aplicar
investir ali, todo mês investir um pouquinho em ações, que isso no longo prazo pode dar um bom retorno para ele e até garantir a aposentadoria. Então, acho que mostrando o benefício e também explicando de uma forma simples, também porque muita gente gosta de fato de, sei lá, muita gente da minha idade assim acha maneiro pegar e abrir, sei lá, uma demonstração financeira, analisar, fazer um valuation. Isso aí é o meu caso, mas deve ter, com certeza muita gente gosta também de estudar empresas e tal, então eu acho que também serve como atividade, assim, tem muita gente que gosta de fazer uma atividade extracurricular fora a escola, seja jogar algum esporte, assim como eu também jogo, mas eu acho que mostrando os benefícios que existe de você começar mais cedo, eu acho que já é um ótimo incentivo. Certo, Matheus. O pessoal também está cobrando. Ciências Atuariais também é um bom curso, né? E está ligado ao nosso departamento aqui, Departamento de Finanças e Contabilidade. Não esquece, tá? O FPB na veia. Vamos lá. Beleza. Quais são os primeiros passos para uma pessoa que quer começar a investir? Você daria como conselho começar por onde? Quais são os primeiros passos? Boa. Bem, primeiro, você parece que esse primeiro passo entre para quem é maior de idade e para quem não é. Para quem já é maior de idade, já tem um custo mensal, eu acho que o primeiro passo é formar a reserva de emergência, né, que muito se é falado por aí, que é um montante de dinheiro aplicado, né, o que o equivalente a de 6 a 12 meses do seu custo mensal, para você se prevenir de ter que tirar o dinheiro dos seus investimentos para custear alguma coisa que aconteceu na sua casa, sei lá, vai que a sua geladeira quebrou e aí você tá sem dinheiro na sua conta do banco, vai tirar dos investimentos para custar isso. Não é interessante. Então, o primeiro passo é ter a reserva de emergência e aplicar em uma aplicação bem segura, como por exemplo, Tesouro Selic, ou então até aplicar em um RDB, por exemplo, lá no Conta, que tem uma liquidez bem fácil para você usar esse dinheiro. E para quem é menor de idade, eu acho que já é de fato procurar conhecimento na internet. Esse passo serve para ambos as idades, tanto para quem é menor de idade quanto para quem é maior. É buscar um conhecimento, nem que seja prévio, porque muita gente quer contar, por exemplo, com a ajuda de um assessor de investimentos para investir, mas é essencial que você tenha um mínimo de conhecimento sobre investimentos para saber o que é que seu assessor vai estar lhe indicando, para saber se os investimentos que ele fala para você realmente valem a pena ou não. Então, acho que buscar conhecimento, seja esse conhecimento tirado de livros, ou então até da internet mesmo, que tem muito conteúdo bom e gratuito, inclusive, por exemplo, no YouTube, tem vários blogs, artigos, fóruns, tem muito conteúdo bom e gratuito na internet. Então, eu acho que buscar conhecimento também é muito importante, nem que seja o conhecimento mínimo, e depois partir para a prática. Então, por exemplo, antes da pessoa entrar com os dois pés na água, vai colocando ali um pezinho, por exemplo, digamos que a pessoa tenha R$ 1.000 para investir, pega ali R$ 50 e escolhe, sei lá, duas ações de duas empresas que você conhece na bolsa e aplica para ver como é que funciona, para ver se realmente isso se encaixa no seu perfil, para você aprender como é que mexe no home broker e tal. E depois, de fato, você começa a investir, começa a fazer os seus aportes. Eu acho que esse é um passo a passo bem simples e que já é eficaz de alguma forma. Tá, Matheus. E aí a gente tem uma curiosidade aqui, né? Como você juntou o seu dinheiro, né, para investir? Como foi isso, né? E aí, aproveitando já o gancho também, quais são as formas dos jovens ganhar dinheiro, né? Quais são as formas de ganhar dinheiro Boa. mesmo sendo de menor? Boa. Bem, eu não ganhava mesada, então o dinheiro que eu ganhei foi, por exemplo, antes eu pedia algumas coisas na internet, então, sei lá, às vezes, o dinheiro que eu ganhava assim, de algum familiar meu era, por exemplo, chegava meu aniversário e minha avó fazia assim, pega aqui R$ 100 para você comprar um presente. Só que eu nunca gastava esses R$ 100, eu sempre guardava, que às vezes eu pegava, comprava alguns produtos, algumas coisas bem bestinhas assim, vendia na internet e conseguia ter um bom lucro. Então, eu ia fazendo isso, ia vender algumas coisas na internet para juntar ali o meu dinheiro. E aí, depois, na hora de investir, eu fui lá, peguei esse dinheiro que eu já tinha juntado, né? Fazendo vendas pela internet. Por exemplo, vendia coisa na OLX, no Mercado Livre. Acho que são plataformas bem fáceis de você vender, seja alguma coisa que você tem na tua casa velha,
ou então seja, sei lá, ou então, sei lá, algo que o cara, sei lá, um jovem da minha idade que tem 50 reais, compra alguma coisinha e revender. Mas já fazendo gancho que você falou das formas, eu acho que tem várias formas que um menor de idade pode ganhar dinheiro. Por exemplo, se for maior de 14 anos, tem o jovem aprendiz, que é clássico. Antes, para o pessoal mais das antigas, é o menor aprendiz, né? Que minha mãe aí chama muito o menor aprendiz, mas tem o jovem aprendiz, que é para quem tem de 14 a 21 anos, consegue trabalhar em alguma empresa por meio turno e ganhar o equivalente, no mínimo, ao salário mínimo por hora, né? Então, vai ganhar em torno de uns de 500 a 600 reais no mês ali, no mínimo. E aí, também, claro, pode empreender, né? Que eu acho que é uma das melhores formas. Então, sei lá, pode desde abrir um negócio digital, como, por exemplo, é o meu aqui, o meu canal do YouTube, por exemplo, de criação, de criar conteúdo, falar sobre uma coisa que a pessoa gosta na internet. Até, por exemplo, sei lá, se pegar como exemplo o Davi Braga, que abriu uma startup, então acho que empreender também é outra forma que é muito eficaz, você tem um negócio próprio, e que também não tem tantas obrigações como no Jovem Aprendiz. No Jovem Aprendiz você tem que cumprir com horários, tem que estar lá todo dia. Você empreender de alguma forma é mais flexível para quem é menor de idade. Claro que tem certas obrigações, mas é um pouco mais flexível em relação a horários do que, por exemplo, ser jovem aprendiz. E além disso, eu acho que essas são as duas principais formas, porque quando eu falei empreender, abre diversas coisas, mas você pode fazer que nem eu, assim, não obrigatoriamente ter um negócio, mas, sei lá, pegar algum dinheiro que tem guardado, comprar algumas coisas que me perguntaram, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma coisa que eu vendi alguns adaptadores para iPhone, assim, que você consegue, que agora no iPhone não tem mais a porta de fone e de carregador, só é uma porta. Eu vendi um adaptador que tinha tanto a entrada para carregar quanto para usar o fone ao mesmo tempo, por exemplo. Então era isso que eu vendia e eu acho que essas são três formas interessantes para ganhar dinheiro sendo menor de idade. Que legal, que legal. É bem, bem mesmo. Pessoal, olha, que está aí nos assistindo, seguem as dicas, tá? Curte o nosso canal, o nosso Instagram, assim como o do Matheus também. Com Agora eu vou certeza. começar a entrar numa parte mais capciosa dos investimentos, né? Você pode Beleza. falar para a gente a diferença de renda fixa para renda variável? Com certeza. É bem simples explicar essa diferença. A renda fixa são os investimentos ali que tem a maior segurança. Então, é um investimento onde você vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar para alguma instituição, seja uma instituição financeira, ou então seja, sei lá, até uma empresa, você faz isso por meio de debêntures, mas é um investimento onde você tem a garantia de que você vai receber esse dinheiro em troca de uma taxa de juros já definida antes de você investir. Por isso que é renda fixa, que você já tem ali fixado qual vai ser sua rentabilidade. Aí já a renda variável, onde entra os investimentos da bolsa de valores, onde você não tem nenhuma garantia de retorno, você pode até tomar prejuízo. E aí vai estar, por exemplo, as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, que nada mais são do que algum fundo que compra várias ações e negocia isso na bolsa. E é isso, basicamente, essa diferença. Renda fixa já tem o retorno garantido e tem uma segurança maior, e na renda variável vai ter o risco e retorno. Você tem um risco maior, mas tem um potencial de retorno também maior. Muito bom, Matheus. E aí, assim, o pessoal jovem e até os mais velhos também, né? Sempre se pergunta como investir com pouco dinheiro, né? Como é que eu posso começar com esse pouco dinheiro que eu tenho? E qual é o pouco, Matheus, de dinheiro que a gente começa a investir ou que a gente já pode investir? Boa. Bem, o pouco, assim, considerando assim, bem mais generalizado, eu falo assim, R$ 30. Por quê? R$ 30 você consegue tanto comprar ações que tem na bolsa, quanto também você já consegue investir na renda fixa. Tem, por exemplo, o Tesouro IPCA, que é o investimento, é o ativo livre de risco do Brasil para o pessoal mais ligado na contabilidade, no valuation, sabe? Que tem que, na hora de calcular o custo de capital das empresas, no custo de capital próprio tem que ter o ativo livre de risco. E o ativo com menor risco do Brasil é o Tesouro IPCA, que com R$ 30 você já consegue, né, investir nessa aplicação do Tesouro Nacional. E também existem várias ações da Bolsa que custam menos de R$ 30. A maioria das ações
tá entre isso, tá entre 10 e 30 reais. Mas, por exemplo, se o cara investe 50 reais por mês, já tá ótimo, porque que nem você falou que mais cedo, o tempo é o que realmente vai dar esse retorno. Então, se cada mês a pessoa for juntando um pouquinho ali, investindo em boas empresas que tenham um retorno legal no longo prazo, o tempo vai valorizar muito esse capital investido. Então, dá sim para investir com pouco e é possível. Existem vários exemplos de pessoas que começaram investindo muito pouco dinheiro, como por exemplo do Murilo Duarte, o favelado investidor. Antes ele investia 30 reais por mês e hoje, né, tem aí um dos maiores canais de YouTube de educação financeira, já mudou de vida, saiu até da favela lá. Tive a oportunidade de conhecer ele lá na casa dele em São Paulo. A história dele é assim incrível e é isso. Eu acho que é sim possível investir com muito pouco dinheiro. Muito bom, muito bom. Agora eu quero saber, Matheus, eu posso investir mesmo sendo de menor? E o que você indica? Uma corretora, um banco digital ou os bancões que nós conhecemos? Legal. Pode sim investir sendo menor de idade, inclusive a própria B3, né, permite que isso seja feito, então são raras as corretoras que não aceitam menores de idade. Então eu indico investir por uma corretora, porque na maior parte das vezes os bancos, por exemplo, você está aqui o Banco Inter, que é um que tem já a plataforma de investimentos, não deixa menores de idade investirem na bolsa. Então o que eu acho mais interessante é abrir uma conta em um banco digital, com o próprio Banco Inter, é um banco que abre conta para menor de idade, e usar isso para abrir uma conta na corretora também, no nome do menor, para ficar transferindo dinheiro do banco para a corretora sem pagar taxa. E, sei lá, de corretora, escolher alguma taxa zero, que já tem algumas aí no mercado. Tem a própria Clear, que eu falei, a Rico, a Toro, tem algumas já a taxa zero. E as três, ambas aceitam menores de idade. Ah, coisa boa. Agora explica pra gente o procedimento de como usar o home broker. Né? Eu sou um jovem, estou querendo usar pela primeira vez, ou o que é isso aí, esse home broker que todo mundo fala? Beleza. Bem, primeiro, para quem ainda não conhece, né, o home broker nada mais é ser do que a plataforma que a corretora de valores lhe disponibiliza para você fazer suas operações na bolsa. Seja comprar, vender uma ação, fazer operações com opções, tudo você vai fazer isso pelo home broker. E no home broker lá vai ter a aba da boleta. Então você vai preencher lá primeiro com o código do ativo. Você vai escolher a empresa que você quer comprar e aí você pode até precisar, então você digita lá no próprio home broker, tem alguns que já conhecem, você digita o nome da empresa e escolhe lá as ações, seja do lote normal, porque na nossa bolsa é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode comprar uma fração de uma ação, aqui não. Aqui é dividido em lote padrão e fracionário. O padrão é no mínimo 100 ações que você compra e o fracionário é mais acessível. Então você pode comprar de 1 a 99 ações de qualquer empresa. Então você vai escolher lá se você vai comprar do lote fracionário ou padrão. Se for do fracionário, põe um F depois do código. Então, por exemplo, a ação do Itaú fracionário é ITUB3F. Então você vai lá e depois você coloca, né, na ordem lá quantas ações você vai querer, o preço de negociação que você vai, o preço da ordem, né, quanto você vai querer pagar por essa ação de fato. Lá você consegue ver as outras ordens dos outros investidores, né? Quanto é que eles estão dando para vender essa ação, e você faz a sua ordem e depois envia a ordem com assinatura eletrônica, que aí a ordem já vai ser executada automaticamente quando ocorrer o match de preço. Então, por exemplo, quem está comprando a ação, essa ordem vai ser executada, você já vai ter ação de fato quando alguém colocar uma ordem de venda do mesmo preço que você colocou a ordem de compra. Aí a ordem já é realizada automaticamente. Boa, boa, Matheus. E aí, já que a gente adentrou o assunto, né, de home broker, de renda variável, o pessoal com certeza está curioso, está querendo saber quais ações você recomenda para quem está começando. Bem, como eu não sou analista de ações, já não tenho CNPI, eu não posso recomendar nenhuma ação. Mas o que eu sempre falo para quem pergunta uma ação para investir? É investir em empresas que a pessoa conhece. No final, não adianta o cara investir em alguma ação que alguém está falando que é boa, mas no final o cara nem sabe como é que funciona a empresa.
Então, eu acho que o mais importante é a pessoa conhecer a empresa de ponta, não de ponta a ponta, mas saber como essa empresa ganha dinheiro, onde ela funciona, como é que ela funciona. Então, acho isso muito mais importante do que, de fato, fazer uma análise, sei lá, fazer o valuation, do que fazer uma análise da situação financeira da empresa. É muito mais importante você conhecer, de fato, a empresa. Então, isso aí vai variar de pessoa para pessoa, é escolher ações que a pessoa já é cliente ou então conhece muito bem uma empresa. Ah, muito bom, muito bom. E aí, os setores que mais você costuma olhar, analisar, quais seriam? De setores, eu busco setores que não são cíclicos. Então, por exemplo, o próprio setor de consumo não cíclico. Então, por exemplo, em minha carteira eu tenho empresas como a M. Dias Branco, que é do setor de consumo não cíclico, né, de alimentos e bebidas. Gosto muito também do setor financeiro, que é um setor que é muito perene a longo prazo, que sempre, né, vai ter que existir o dinheiro de alguma forma, seja o dinheiro físico, dinheiro digital por criptomoedas, mas sempre vai existir também o crédito, né? Os bancos sempre vão estar atuando. Então, eu busco ter também empresas do setor financeiro, como, por exemplo, bancos. Então, em minha carteira eu tenho Itaúsa, Banco do Brasil também tenho na minha carteira. E para fechar, eu também gosto de olhar o setor elétrico, que é outro setor que é muito perene, já tem empresas que já são consolidadas, que têm contratos de longo prazo, então são empresas que vão ter uma receita aí garantida por um longo período de tempo, e isso são empresas que acabam tendo risco menor por ter esses contratos de longo prazo. Então também busco ter empresas do setor elétrico, e além disso também gosto do setor de saúde, que é outro setor que é muito perene, porque as pessoas sempre vão precisar estar se cuidando. Então na minha carteira eu tenho, por exemplo, o Odontoprev e Fleury. Certo, Matheus. Vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários. Explica um pouquinho para a gente o que é esses fundos imobiliários e quais você costuma mais dar atenção, ficar olhando ele para fazer um investimento. Beleza, Wenner. Bem, para quem não conhece os fundos imobiliários, nada mais é do que um fundo, né? Uma empresa, para falar assim, mas não é bem uma empresa, que vai ter certo capital e vai alocar esse capital em ativos do setor imobiliário, seja imóveis, né? Ou então títulos que dão crédito ao mercado imobiliário, ou então até cotas de outros fundos imobiliários. Mas a pergunta foi como eu escolho, é isso? Isso, como você Ah, escolhe esses boa. fundos imobiliários. Bem, eu busco escolher, também não é tão complicado assim, é um pouco parecido das ações, mas eu busco primeiro ver fundos que tenham uma quantidade legal de imóveis. Então você pode ver ou no site do fundo, então em alguns sites que tem, por exemplo, tem o Funds Explorer, por exemplo, que você já consegue filtrar. Então eu busco ver alguns fundos que tenham um número de ativos legal, não fundos que tenham só um imóvel. Dois, eu busco ter ali acima de 5 imóveis, já é legal. E aí eu vou ver a localização desses imóveis, né? Mesmo pelo Google Maps. Eu pego lá e olho um pouco desses imóveis para ver quais são os imóveis do fundo, como é que ele gera renda, né? E aí depois eu olho para alguns indicadores, eu faço uma análise quando fala de número, né? Uma análise financeira, pode-se falar assim, uma análise. Putz, me esqueci agora. A análise quantitativa é bem menor nos fundos imobiliários. Então, eu olho para alguns indicadores mais específicos, como, por exemplo, eu olho para a parte da vacância do fundo. A vacância, para quem também não desconhece esse termo, é a taxa do que está vazio no fundo. Então, por exemplo, a vacância física é quantos por cento desses imóveis estão vazios, sem nenhum locatário. E a vacância financeira, por exemplo, se a vacância é a mesma coisa da vacância, só que quando se fala de dinheiro, né? Então, é o mesmo conceito, só que em termos diferentes, pode-se falar assim. Aí, além da vacância, eu vou buscar também olhar para os dividendos do fundo, até porque é um dos meus objetivos com fundos imobiliários, receber ali uma renda, né, passiva mensal pelos aluguéis. Então, vou olhar ali para o histórico de dividendos desses fundos, como é que eles pagam os dividendos. E além disso, também vou olhar um pouco para a liquidez desses fundos, que é interessante o fundo ter uma liquidez interessante na bolsa, também um pouco para o patrimônio líquido desse fundo imobiliário. Vou ver como é que funciona a estrutura contábil dele.
muito bom, Matheus. O Flávio aqui tá um danado aqui também. Flávio Guedes 84, sempre opinando muita coisa. Você tem ETFs ou BDRs? O que você prefere? Né? Explica mais sobre isso pra gente. Beleza, Wenner. Primeiro, falando sobre os BDRs, eu não tenho, mas os BDRs nada mais é do que uma forma de você investir no Brasil em empresas americanas indiretamente. Então, você compra um título aqui no Brasil que vai buscar replicar uma ação de uma empresa americana, né? Então, eu não tenho ainda, pelo fato de eu ter já uma boa quantidade investida na minha carteira no IVVB11, que o IVVB11 é um ETF que é um ETF? Um ETF basicamente é um fundo que vai comprar ações, seja de algum índice já da bolsa, então ações que, por exemplo, as ações que mais pagaram dividendos nos últimos 10 anos, aí esse ETF vai lá e compra essas ações e negocia isso na bolsa como se fosse só uma empresa. Então pode falar que é um combo de ações. E na minha carteira eu tenho o IVVB11, que é um ETF que replica o índice S&P 500, que é o índice lá dos Estados Unidos que lista as 500 maiores empresas americanas e um índice lá que se refere principalmente quando a gente se refere à Bolsa Americana, subiu, sei lá, 2%. Então, geralmente se refere a um índice, o S&P 500, que é o Standard Poor's 50, que é em inglês. Lá que Isso, é a isso. agência de rating lá, que é a Standard Poor's, que lista esse índice. Então, nesse índice, nesse ETF foi mal que eu invisto aqui no Brasil, EVB11, para me diversificar no mercado americano também, que é muito importante se expor o dólar na carteira. Muito bom, Matheus, muito bom. Agora, assim, o pessoal tem uma curiosidade aqui, né? Você, na escola, você acha que a gente deveria trabalhar essas questões de investimento no dia a dia? Tem muitos alunos nossos aqui, tanto da universidade como também de escolas que estão nos assistindo agora. Como é que você acha que a gente deveria colocar essas informações ou trazer essas questões de investimento para o dia a dia dos estudantes? Bem, eu acho que poderia, não só, eu acho que poderia ser introduzido como matéria na escola. Então, existem algumas matérias mais extracurriculares, pode-se falar assim, que tem algumas escolas, como por exemplo, sei lá, artes, ensino religioso. Então, também poderia ser ensinado educação financeira. Afinal, aqui no Brasil é um dos países um país que tem um alto índice de endividamento na população. Então, é essencial que tenha, né, educação financeira básica, que é ensinada que você deve gastar só o que você tem, não gastar mais do que você ganha. Isso é a, é a educação financeira mais básica que se deve ter. E depois, claro, ensinar os investimentos. Então, como é que a pessoa pode pegar o dinheiro que ela guarda mensalmente, como é que ela pode rentabilizar esse dinheiro que ela tem para no longo prazo se tornar um montante que realmente faça uma diferença na vida dela. Então, quando é claro que tem que ter um certo nível já de conhecimento, né? Então, já no ensino fundamental 2 assim, eu acho que já é uma idade muito boa para se começar a introduzir os investimentos, que é, né, uma idade muito boa começar assim, mais ou menos entre ali, os 10, os 15 anos. Claro que se puder começar antes disso é bom, mas dificilmente uma criança, né, que seja muito pequena, vai conseguir entender sobre investimentos. Então, também para os pais, né, que estão aqui na live, tem algum filho pequeno, é muito importante também começar a investir para eles. Mas eu acho que, no geral, é isso. Poderia ser introduzido em uma matéria da escola, mas né, dentro da educação financeira no geral. Muito bom, Matheus. A gente, na próxima semana, a gente está tendo uma Semana Nacional de Educação Financeira, né? Com a ENEF de 23 a 27. E aí, sem sombra de dúvida, isso é um assunto muito importante. Assim como as associações, né, que estão sendo criadas em torno da educação financeira. Eu queria mandar um abraço até para a ABEF aí, que é uma Associação Brasileira de Educadoras e Educadores de educação financeira, que eu também faço parte e tenho muito orgulho disso, tá? Matheus, estamos quase chegando ao final, mas ainda tem umas 3 ou 4 perguntas aqui para você. Gostaria de, mais uma vez, agradecer sua participação. Está sendo
riquíssima as informações, o pessoal está cada vez mais seguindo a gente, cada vez mais dando os likes aqui, que eu estou gostando bastante. Eu que Agora me diz agradeço o uma convite coisa, aqui, quais Wendy. são... Tá show de bola essa live. Tá bom, valeu, cara. Agora eu quero saber, né? Quais são os sites que você pesquisa, que você acompanha, para que o pessoal comece a aprender sobre investimentos ou até mesmo para poder investir? Dá algumas dicas de site aí para o pessoal, por favor. Beleza. Para o pessoal acompanhar o mercado, de forma geral, eu gosto de olhar alguns sites que mesclam notícias e também cotações, indicadores. Então, por exemplo, investing.com, o Yahoo Finance também é legal. Eu, particularmente, uso a plataforma do Trademap, que abriga todos esses sites lá na aba notícias, tem cotações também. Mas eu não olho muito cotação, olho mais a aba de notícias. Mas o Trademap no computador, pelo menos, é pago, então eu assino o plano Explorer, que é uns 20 e poucos reais por mês, mas o ideal para quem está começando é usar o gratuito mesmo, então usar sites como investing.com, deixa eu ver, o próprio Yahoo Finance que eu falei aqui, tem para olhar indicadores fundamentalistas do Estados Invest, e claro que para as empresas que eu já invisto, então que eu busco estudar, eu olho o site DRI, de relação com investidores, para entender, né, o que a própria empresa publica sobre ela, e também para pegar ali as demonstrações financeiras, ver como é que funciona a empresa de fato ali na parte contábil, e daí poder fazer valuation, poder fazer, calcular os indicadores fundamentalistas direto da fonte. Então, eu acho que são bons sites para acompanhar, além do site DRI da própria empresa ou das empresas que você investe. Eu não podia deixar de falar aí no TC School também, né? Eles estão lançando uma base, uma plataforma bem interessante. O Felipe, se tiver aí, depois pode até dar uma curtida. O TC School tá para lançar, já lançaram o Matrix, tem muita informação, gente. Então dá lá uma olhada no TC School, tem muita coisa também. Eu costumo dar uma olhada. Não poderia deixar de falar agora também, né, que do período de 23 a 27 de novembro, a gente vai estar realizando a segunda Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Eu vi que tem uma parceira nossa aí que entrou, Contabilidade Conectada, lá de Brasília, professora Ducinelli. Um abraço, muito obrigado, professora. Matheus, vamos a mais uma pergunta. Quais livros você recomenda para quem é jovem e está iniciando? Boa, eu acho que isso é muito importante, indicações de livros, mas eu vou recomendar aqui primeiro de todos o Pai Rico, Pai Pobre. É um ótimo livro para aprender sobre ter uma educação financeira bem mais básica e aprender a ter outra visão sobre o dinheiro que muitas vezes os jovens acabam não tendo. Então, primeiro de tudo, eu acho que ler o Pai Rico, Pai Pobre é essencial. Depois, para entender um pouco sobre os investimentos em si, eu gosto muito do livro do Tiago Nigro, do Meu 1 Bilhão. Ele fala com uma linguagem bem simples como é que funcionam os investimentos. E para entrar mais assim, um pouco mais no avançado das ações e tal, eu gosto muito do livro O Jeito Warren Buffett de Investir, que fala como é que o maior investidor da história, que é o Warren Buffett, como é que ele investe, como é que ele pensa, né? Para escolher empresas e também outras situações no mundo dos investimentos. E além disso também do Fora da Curva, do Florian Bartonegg, que fala aí sobre como os maiores gestores de fundos do Brasil se comportam. Então, eu acho que esses são 4 ótimos livros, tanto para começar a investir, também para começar a entrar no mais avançado dos investimentos. Muito bom, muito bom. Pessoal, pega as dicas, né? E vamos fazer esse livro de cabeceira, né? Para estar sempre estudando, sempre vendo e seguindo aí no caminho dos investimentos, tá? O Flávio está aqui até falando, o investidor inteligente também, viu, Matheus? Outro livro também Flávio muito bom. Guedes. Eu sei que é cedo, mas o que você se imagina fazendo daqui a 35 anos, lá perto da sua Daqui a aposentadoria? 35 anos é um período mais longo, então acho que eu vou ter uns 48. Então eu acho que com 48 anos eu já pretendo tá gerindo fundos de ações. Então, ou gerir esses fundos por meio da gestora, ou então, sei lá, ou então por meio do banco de investimento, né? Vai que eu abro o próximo BTG aí,
mas eu pretendo estar gerindo fundos de ações mesmo com a minha gestora. Tá dando entrevista no Stock Pickers, mas como gestor e não como convidado para fazer pergunta lá. E é isso. Muito bom, Matheus. Eu tenho uma última pergunta antes da gente encerrar, tá? Mas depois a gente pode, de repente, ver aqui, né? Mas qual o recado que você deixa para os que são mais velhos que você e ainda não começaram a investir? O que é que você pode dizer para essas pessoas? Boa. Bem, eu acho que nunca é tarde para começar a investir. Então, mesmo sendo mais velho, se você ainda não investe, é ideal que você comece a investir para preservar o seu futuro, sua aposentadoria, também para, sei lá, quando o pessoal tiver filhos, é muito importante ir juntando um montante de capital investido. E hoje nos bancos você não encontra oportunidades de bons investimentos e nunca encontrou, na verdade. Então, os investimentos bons estão na renda fixa fora da clássica dos grandes bancos, né, poupança e previdência privada. Então, acho que é essencial começar a investir, nunca é tarde. Então, o melhor momento para investir, seja qualquer idade que for, é agora, independente de qualquer coisa. Então, por exemplo, depois já vou começar a incentivar meus avós a investirem, mesmo na renda fixa ali, para juntar o dinheiro, porque vai que depois precisa de comprar algum remédio, alguma coisa, vendendo um pouco, com uma liquidez alta, e eu acho que em qualquer situação é muito importante fazer os seus investimentos, nem que seja muito pouco no mês, mas o importante é estar investindo. Boa, Matheus, boa. Agora a gente já está caminhando para o nosso final, como a gente tinha programado. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal, para aqueles que veem a educação financeira e investimento como algo fundamental na vida. Fala para os jovens, depois fala para aquele pessoal de meia idade e depois para os mais velhos, tá? Beleza. Bem, eu acho que para quem já investe é focar no que te gera renda mesmo e paralelamente estudar um pouco sobre investimentos, se aprofundar mais em algumas empresas, principalmente o pessoal que quer, ainda que é mais jovem assim, quer seguir uma carreira no mercado financeiro, pegar a parte do tempo e estudar ali em empresa, sentar e de fato pegar ali um site de RI, distorcer uma empresa, pegar as demonstrações financeiras e estudar. Mas o pessoal que já é mais velho foca no que gera renda e deixa investir como segundo plano para você ir juntando ali um montante. Mas quando o pessoal é mais velho, o que realmente é importante é focar no que gera renda e não ficar muito tempo focado em investimentos. É focar no trabalho em si e pegar esse tempo que você ganha no trabalho e investindo normal para você fazer o seu montante, ter um capital legal investido, mesmo sendo mais velho. Certo, Matheus. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi muito rico, muito proveitoso para a gente, tá? E espero que todos que nos acompanham, todos que nos seguem no Instagram e até mesmo no nosso canal, né, que tenha gostado. A gente faz a maior questão de sempre trazer pessoas do gabarito do Matheus para falar um Obrigado. pouco de educação financeira e investimento. Matheus, mais uma vez, obrigado. Se precisar de alguém aqui na Paraíba, em João Pessoa, pode contar conosco, com o nosso Obrigado. projeto. E o curso de Ciências Contábeis e Ciências Atuariais está de braços abertos para você, tá certo? Beleza. Igualmente, eu quero demais que agradecer o convite. Essa live aqui foi incrível. Também queria agradecer aqui a compreensão pelo atraso, que eu acabei tendo que sair de casa antes para resolver um negócio da escola, mas o importante é que deu certo, a gente fez aqui a live. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, para o pessoal que entrou aqui na live. Pelo meu perfil, segue aqui a página do pessoal, né, do clube, pode falar assim, né, o Clube de Educação Financeira aí, da UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. E eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Wender. Valeu, Matheus. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, Wender. Tchau.